o Filho do Homem a fim de servir e dar sua vida em resgate por muitos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo, e depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Então Jesus lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com o que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. Ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar nos cargos. Peço perdão por na semana passada ter feito um hiato nas catequeses, mas as condições de saúde não me permitiram. Foi rezada aquela missa no heroísmo, modéstia à parte, mas a febre estava bastante alta. E como teremos o conteúdo da catequese da quarta-feira passada seria a respeito da dormição de Nossa Senhora, a pergunta era: onde está o corpo de Maria? Como em agosto celebraremos a solenidade da Assunção do Senhor, então aproveitaremos esta ocasião para tratar a Assunção de Nossa Senhora, aproveitaremos esta ocasião para tratar deste assunto e seguimos com o plano de catequese proposto até o final do semestre e nos perguntamos hoje quem são os irmãos de Jesus. Há muitos católicos que dizem que pouco importa se Jesus tinha ou não irmãos de sangue, pouco importa se Maria teve ou não mais filhos, isso em nada mudaria a história da salvação, enfim, continua tudo como está. Não é verdade. Já vimos algumas catequeses atrás que o conteúdo da fé está todo conectado entre si. E quando relativizamos ou desprezamos uma parte deste conteúdo, todo o restante pode cair por terra. Existe aquilo que se chama na teologia uma inteligência na fé. Não pode haver contradição na revelação de Deus, na Sagrada Escritura. Se dissermos que Maria teve mais filhos além de Jesus Nosso Senhor, então já não podemos mais falar do dogma da virgindade perpétua, do qual já tratamos aqui numa das catequeses. Mas então vamos solucionar passagens do Evangelho como esta de São Marcos.
Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós suas irmãs? E ficaram perplexos a seu respeito. Capítulo 6, versículo 3 de São Marcos. Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria. Hoios tes Marias, o filho de Maria, e não um filho de Maria. As línguas hebraica e aramaica, meus caros, não possuem palavras que traduzem o nosso conceito neolatino ocidental de primo ou prima, ou que façam a distinção de primos de segundo grau, primos de primeiro grau. Nós vemos a mesma palavra que tem por conceito irmão, irmã, para tratar desses diversos graus de parentesco. Por exemplo, nós vemos o livro do Gênesis, que diz assim: Taré gerou Abraão, Naor e Arã. Arã gerou Ló. Ló, portanto, é sobrinho de Abraão. Mas, 2 capítulos depois, encontramos a afirmação de que Abraão está chamando Ló, seu sobrinho, de irmão. Ou seja, o conceito irmão e irmã na Sagrada Escritura é bastante amplo. Nós é que limitamos, não sei a origem no latim ou nas línguas neolatinas, destes conceitos de parentesco tão determinados, o porquê, talvez por alguma causa jurídica, preciso estudar mais sobre o assunto, mas em todo caso, na linguagem bíblica não se tem este intuito de determinar com exatidão os graus de parentesco. E dentro do conceito de irmão e irmã cabe uma gama de pessoas. São Paulo nos ajuda a entender melhor esta passagem de São Marcos. Não é ele, o filho de Maria, irmão de Tiago. Porque São Paulo, na sua carta aos Gálatas, diz assim: 3 anos depois, subi a Jerusalém para conhecer Cefas, Pedro, e fiquei com ele 15 dias. E dos outros apóstolos que estão em Jerusalém, não vi nenhum, senão a Tiago, irmão do Senhor. Como São Paulo ajuda, se ele complica mais ainda, diz que Tiago é irmão do Senhor. Ora, os evangelistas são muito claros ao falar dos apóstolos, eles nominam 2 Tiagos. Um filho de Zebedeu, outro filho de Alfeu. Ouvimos falar de um deles no evangelho de hoje. Nenhum dos 2 Tiagos nominados nos sinóticos é Tiago, filho de Maria ou filho de José. Portanto, quando São Paulo usa a expressão a não ser Tiago, irmão do Senhor, nos resta a alternativa de que esteja falando de alguém que tem com o Senhor algum grau de parentesco, mas não o de irmão de sangue, irmão filho de Maria e de José, ou filho de Maria com outro caso, porque aqui a Sagrada Escritura se inicia em que, com que idade morreu São José. Em todo caso, meus caros, ficar discutindo, e aqui me perdoem a franqueza, ficar discutindo, batendo a cabeça, para conseguir compreender essas relações de parentesco na Sagrada Escritura, depois no site da paróquia estará a catequese por completo, são 7 páginas, nas quais se faz uma análise minuciosa de cada um dos nomes que são tidos como irmãos do Senhor. É filho de quem? É primo de quem? Que é irmão ou irmã de quem? Não vem ao caso agora, porque seria o mesmo que discutirmos se Adão tinha ou não tinha umbigo. Porque, enfim, segundo a Sagrada Escritura, foi feito do pó da terra, não nasceu de outra mulher. O que importa é nos perguntarmos o mesmo que perguntou Jesus: quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Quem é minha irmã? Minha mãe, meu irmão, minha irmã é quem ouve a palavra do meu Pai e põe em prática. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
E por que é que esta pergunta que importa? Porque são estes os que tivermos um parentesco no Espírito Santo com o Senhor, através do cumprimento da vontade do Pai, estes é que herdaremos, porque são os herdeiros, os primeiros redentores, no direito de receber o que deixam os pais, estes herdaremos o reino dos céus. Portanto, não são laços de sangue com o Senhor que determinarão, caso nós fôssemos de uma linhagem, como propõem algumas teorias do estilo Código da Vinci, se houvesse uma linhagem direta de Jesus, que teve irmãos de sangue, que teve filhos e assim por diante, estes seriam os primeiros detentores do direito de herança. Não. Meu irmão, minha irmã, minha mãe, é quem ouve a palavra do meu Pai e põe em prática. Então, o nosso grau de parentesco com o Senhor vai depender de nós, do maior ou menor cumprimento da vontade do Pai. Queira Deus nosso Senhor derramar abundantemente o seu Espírito sobre nós, para que, por intercessão de Maria, ela, a primeira e que em tudo fez a vontade do Pai, para que com Maria também nós sejamos contados entre os irmãos de Jesus. Isto sim importa. Repito, não relativizando que não importa que o Senhor tenha ou não tenha irmãos. A Sagrada Escritura, a tradição, o magistério nos ensinam que não. Ele foi filho único de Maria. Mas o unigênito, dizemos no creio que Jesus é filho único, o unigênito quis fazer-nos irmãos seus. Bendito seja Deus. Santa Maria intercederá por nós, para que esta nossa grande família reconheça no nosso irmão primogênito o único nome sobre o qual possamos ser salvos. Que assim seja.